Bom, então agora que a gente já fez uma alteração e puxou ela aqui, é interessante só mostrar como que a gente consegue visualizar isso, né? Se eu vier aqui em Insights, ele vai ter um monte de informações aqui, e uma delas é o Network, que é onde a gente consegue ver as alterações. Então, repare que todas no dia 6 de abril, que é hoje, eu criei e já fiz essas alterações agora manualmente, e a gente pode passar e ver passo a passo o que está acontecendo. Essa aqui foi a última que eu coloquei, alteração manual no site. Então a gente está nessa aqui, que é o main, que é a última etapa. Mas se eu quiser ver alguma anterior, eu posso clicar aqui e ele vai me mostrar qual era o código lá e inclusive o que existia e o que foi alterado nessa última versão. Então, quando você tiver coisas grandes, você vai conseguir ver os pedaços que foram alterados, não simplesmente puxar e ver só o código daquela versão. Você consegue comparar esse código em relação aos outros. Tem um comando que chama diff, que vai facilitar para a gente, mas a interface do GitHub já facilita também. Então é bem tranquilo. Agora vamos fazer o lado contrário. Em vez de alterar aqui pelo pela parte web, eu vou fazer a alteração aqui no computador nosso, né? Então eu estou aqui já dentro da pasta do projeto, né? Eu dei um git pull, como eu já tinha mostrado da outra vez, mas é sempre bom fazer isso antes de começar a mexer para evitar algum problema. E eu vou abrir um editor de texto aqui. Estou usando o Visual Code, que já está instalado, mas pode ser qualquer um deles. E aqui eu vou mexer nesse arquivo. Então ele abre o Visual Code para mim e eu tenho um readme aqui. Então eu vou adicionar um arquivo aqui, que eu vou chamar de hello.py, mas poderia ser qualquer arquivo, tá? Então é o arquivo Python aqui, eu vou dar um print hello aqui e pronto, tem um arquivo e eu vou fechar ele aqui. E reparem que se eu vier agora e der um git status, ele vai me mostrar que tem arquivos que eu coloquei lá que eu não incluí. Então, primeira coisa, ele está lendo esse VS Code aqui, que é um arquivo de configuração, porque eu abri o Visual Code lá dentro da pasta, ele já está querendo mexer lá, né? Então, a gente pode ignorar esses arquivos se a gente quiser, que é uma boa prática, ou deixar eles, ou remover, né? O problema de remover é que se você estiver usando o Visual Code, toda hora ele vai querer ficar adicionando esses arquivos. Então, deixa eu abrir a pasta aqui para a gente visualizar isso. Está na área de trabalho e o arquivo chama teste, né? Então, teste do Git. Repare lá, ele criou essa pasta Visual Code, mas eu não quero ela. Como que eu vou fazer para retirar isso? Então, deixa eu abrir o Visual Code de novo aqui. A gente pode criar um arquivo que a gente vai chamar de git ignore. E eu vou colocar um ponto porque ele é um arquivo. E aí reparem que ele já sabe que esse arquivo é ignore. E eu quero que ele ignore o VS Code. E é .vs Code que é o arquivo. Então, vocês vão reparar que agora esse arquivo ficou meio transparente aqui, quer dizer que o Git não está mais lendo ele. Então, tudo que você quiser tirar aqui, você vai poder marcar nesse arquivo git ignore. Então, a gente colocou esse VS Code aqui. Eu posso até colocar um asterisco dentro para tirar tudo que está dentro. E aí, outras coisas, outras pastas que eu quiser ignorar com subpastas e assim por diante, eu posso colocar nessa sintaxe para alterar. Então, beleza, colocamos ele aqui, vamos fechar. E agora, se a gente der um git status, a gente vai ver que ele está lendo dois arquivos aqui com alterações. Então, o hello.py que eu adicionei e o git ignore que eu adicionei, mas ele não está mostrando mais aquele arquivo do VS Code que está lá. Então, vamos adicionar isso daqui para dar um commit. Só lembrando que eu não vou poder dar o commit direto quando eu estou no PC. Eu vou ter que adicionar eles e aí dar um commit. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um git add ponto. Esse git add ponto vai adicionar todos os arquivos que estão nessa pasta para dentro no meu repositório. Então ele vai saber que agora ele precisa rastrear essas pastas aqui. Eu posso vir manualmente e adicionar o hello.py e o git ignore, mas como você geralmente está trabalhando com muita coisa, o ideal é fazer o quê? Você adiciona tudo e o que você não quiser você deixa dentro desse git ignore. Tá? Então, no caso aqui eu dei um git add todos e agora, se eu der um git status, ele está me falando que eu tenho alterações nesses dois arquivos. Então agora eu vou fazer um commit. Então eu vou dar um git commit, traço M para mensagem e vou falar add git ignore e hello.py.
Uma mensagem meio boba, mas só para vocês entenderem a ideia, eu sempre tenho que passar essa mensagem. Se você não colocar esse traço M e a mensagem, deixa eu só tirar um pouco para cima para vocês verem, o que vai acontecer é que ele vai abrir um prompt de comando para você digitar a mensagem, mas não tem como você escapar. Você sempre tem que deixar a mensagem, que é para manter uma boa prática de programação. Aqui. Então, adicionei eles. Ó, mostrou que ele colocou 3 arquivos, né, e fez 4 inserções. E agora a gente alterou. Mas se a gente verificar, nós vamos ver que aqui dentro não apareceu ainda o meu arquivo .py. Por que isso? Porque eu fiz o commit, mas ele ainda está na minha máquina. Agora eu tenho que empurrar ele, jogar ele para o servidor. E aí o que eu vou fazer é dar um git push. E agora a gente vê que essas alterações foram enviadas para o Git. Ele não pediu autenticação nem nada pelo fato daquilo que eu mostrei de usar o GitHub Desktop. Então, como eu fiz a senha por lá e baixei o repositório pelo GitHub Desktop, ele não pediu o meu usuário. Se eu tivesse clonado o repositório manualmente, quer dizer, vim aqui clonar ele, eu teria que passar minha senha a hora que eu enviei isso daí para o GitHub. Então vamos ver se está funcionando. Vou dar um F5 aqui para dar um refresh. E a gente vê que o hello.py está lá. Então o arquivo está aqui, hello.py, e as alterações foram enviadas. Agora, se eu der um git status, eu vejo que não tem nada, né? Então eu estou atualizado com o branch. Todas as alterações que eu fizer, agora eu vou ter que colocar elas de novo e jogar. Então o processo base, se eu estiver trabalhando sozinho, é esse. Eu vou clonar o repositório e aí eu recomendo usar o desktop, né? E aí tudo que você vai entrar na pasta aqui, vai dar um git add para adicionar todos os arquivos, vai dar um commit e vai dar um push. E depois, para atualizar com o que está lá, você vai dar um pull. Então você dá um pull, né? Na verdade é primeiro isso que você tem que fazer, para atualizar com o que está no repositório, faz as alterações que você precisa, add, commit e push. Então isso vai dar um fluxo para a gente, que se a gente for olhar aqui é um fluxo linear. Você está trabalhando sozinho e você está andando passo a passo nos elementos aqui, né? Então, se a gente vier em Insights e Network, a gente vê que a gente está na última evolução aqui, onde eu adicionei esses arquivos, e aqui eu posso ver as mudanças, mas é um fluxo só. Agora, a próxima etapa e se eu estiver trabalhando entre várias pessoas? Eu não vou ter problema se 2 pessoas mexerem no mesmo arquivo? Sim, posso ter problema. Então, a ideia do Git é justamente trabalhar com branches. Então, o que eu vou fazer eu tenho uma linha principal, que como se fosse o galho principal meu. Toda vez que eu for mexer em alguma coisa, em vez de mexer nesse galho e ter 2 pessoas mexendo no mesmo galho, eu vou abrir um outro galho, que é um outro branch, mexer nesse branch e depois eu vou dar um merge, ou seja, eu quero voltar para o galho principal. Então eu evito que 2 pessoas mexam simultaneamente na mesma coisa e facilita. Lógico que isso nunca é 100%, se 2 pessoas mexerem dentro do mesmo arquivo, no mesmo lugar, pode ter um problema, mas aí você nunca deveria ter 2 pessoas editando a mesma linha, né? Então aí só tem que tomar esse cuidado e eu vou mostrar depois como resolver. Mas basicamente a gente conseguiu as informações aqui, a gente conseguiu puxar, conseguiu jogar, então o básico para a gente trabalhar no repositório a gente já tem. Depois na próxima eu vou mostrar um pouco sobre os branches e como eu consigo voltar nesses históricos aqui, que também é uma coisa importante.